Petrobras desabando, caindo cerca de 6,5% após o envio do fato relevante. A gente vai entender se isso é um risco aos dividendos da empresa e também um risco de mais quedas acontecendo na sequência, ou de repente queda de 6,5% é uma grande oportunidade. Vamos refletir sobre isso, vamos ver também a opinião do mercado, mas antes de mais nada vamos ver o que aconteceu com as outras petrolíferas, né? Então a gente sabe que Petrobras e PetroRio, por exemplo, deram uma subida bem forte aqui na alta do barril do petróleo recentemente, e quando a gente olha a PetroRio, ela também está caindo um pouquinho. Então tem um pouquinho de realização de lucro aqui na Petrobras, provavelmente, né? Petrobras caindo 6,5% e a PetroRio 1,5%. Então a gente já vê que tem queda maior na Petrobras, então muito provavelmente, realmente, o mercado não gostou do fato relevante. A gente já vai ver o fato relevante. Para comprovar aqui, a gente olha PetroRecôncavo e a Enalta, elas estão no 0 a 0 aqui porque elas surfaram a onda do petróleo, mas menos do que as outras duas. Enquanto a 3R aqui, que ficou para trás nessa questão do petróleo, ela está até subindo. Então, parece aqui que realmente teve uma queda forte, o mercado não gostou, mas um pouquinho aqui de realização de lucro também, né? Mas vamos ver então o que tem nesse fato relevante. Então a Petrobras veio comunicar que ela teve aqui a aprovação por maioria para envio de proposta de revisão do seu estatuto social à AGE. Então no momento nós estamos aqui enviando a proposta que ainda vai precisar ser aprovada para realmente passar a valer aqui oficialmente, tá? Então esse é o primeiro ponto. E aí o que tem então nessa revisão aqui? Teria 3 pontos principais, tá? Então os objetivos aqui a empresa fala, a gente tem que ver a visão da empresa, mas também entender, depois refletir junto com o que o mercado está falando. Eu vou comentar se faz sentido ou não, tá? Então eles falam aqui que o objetivo é criar uma reserva de remuneração de capital, explicitar a vedação de cobertura de seguro de administradores da companhia nos casos de eivado de dolo ou culpa grave. E o outro ponto aqui que eu destaquei também como importante, excluir as vedações para indicação de administradores previstas na Lei 13.000 tralalá, consideradas inconstitucionais por meio de tutela provisória incidental na ação direta de inconstitucionalidade. Então, a gente está vendo aqui que eles estão querendo tirar um possível veto de indicações. Vamos entender por que eles querem fazer isso. E tem aqui uma reserva de remuneração de capital. São os 2 pontos que eu achei importante destacar. E aí, será que é um risco? Vamos continuar vendo aqui então, né? Então a Petrobras justifica que após aprovada pela AGE, o objetivo dessa reserva aqui que nós estamos falando de remuneração do capital, ela tem como objetivo assegurar os recursos para pagamento de dividendos, JCP, as antecipações, a recompra de ação, a absorção de prejuízos e também até mesmo incorporação ao capital social. Então aqui parece ser algo meio que planejamento da empresa, será? Então eu fui ao mercado consultar a opinião das corretoras, das casas de análise e achei aqui a XP com uma opinião parecida com a minha. Eles consideram a notícia marginalmente negativa, eu também. Uma diferença aqui do mercado é que eles parecem estar muito mais preocupados com a questão dos dividendos aqui, com a criação da reserva de remuneração de capital. Muito provavelmente a maioria de vocês também se preocupe aqui, mas para ser sincero, um acionista de longo prazo, aquele cara que tem a visão mais Barça ali, né, buy and hold, talvez ele fosse se preocupar mais com a retirada das vedações da nomeação de administradores previstas na lei anterior aqui. Então, eu me preocupo mais com esse item 3, tá? Mas enfim, então vamos começar com a reserva de remuneração de capital, que na verdade é o que o mercado não está mais preocupado, que pode trazer flexibilidade para não pagamento de dividendos extraordinários. Isso com certeza é um fato, mas será que é um problema? Vai depender. Então o que acontece? O mercado estava esperando dividendos extraordinários em 2023, e aí vocês sabem, quando vem dividendos, o mercado já dá animadinha nas ações, já dá aquela alta, né? Então talvez exatamente por conta desses dividendos talvez não acontecerem agora, o mercado já começa a dar uma punida. E aí a tese é a mesma, por exemplo, que eu defendo outras empresas, como a Transição Paulista, segurou o dividendo por um motivo plausível, a gente não acha ruim, né? Um dividendo extraordinário, um dividendo extra, um dinheiro que sobrou, não tem problema nenhum se a Petrobras usar esse dinheiro para reserva, para um programa de recompra de ação, como ela diz, para um programa de investimentos. A grande questão é, quais são os planos da Petrobras? O que a Petrobras realmente, de fato, está querendo investir? Porque o plano ali estratégico da empresa sempre deixa aqui
um pouquinho de ar de incerteza, né? A minha opinião em relação aos investimentos da Petrobras tem que estar focado sempre na exploração ou na eficiência da extração do petróleo, que é o core business da empresa, mas nem por isso ela tem aqui uma série de outros investimentos a serem feitos, como, por exemplo, a transição energética. Tem a transição energética um ponto muito importante aí no longo prazo das empresas e petrolíferas, e nós temos aqui a eólica offshore como um grande ponto importante também de investimentos, e temos uma série de outros, como combustíveis que vão poluir menos, hidrogênio verde, enfim, a empresa tem que estar atenta aqui na transição energética, tem que estar atenta no seu core business, e aí tem aquilo que não faz sentido, na minha opinião, a Petrobras investir, porque eu já vi o que acontece no passado com isso, né? Que é as refinarias. Ela tem sim que investir nas suas próprias refinarias, ela tem feito isso, trazendo uma eficiência energética muito boa, isso é super positivo, porque eficiência, no final das contas, é lucro maior. Agora, para tirar o mercado para comprar novas refinarias ou recomprar refinarias antigas, aí é um grande, gigantesco erro. Está margem aí fica à margem então de uma possível corrupção, lavagem de dinheiro, além de não ser o core business da empresa. O core business da empresa deve ser o que ela faz hoje de melhor, que é a extração do petróleo pré-sal, e a transição energética, que é um olhar no futuro. Refinaria não faz parte do plano dela. E chega a ser de uma ignorância absurda da pessoa que compara a Petrobras vender petróleo bruto como um país que vende produto não industrializado. Cara, o petróleo, por mais que ele passe por um processo de industrialização realmente para transformar o petróleo em diesel e gasolina, o próprio petróleo em si já é industrializado, precisa de uma indústria para tirar o petróleo no pré-sal. Existe uma tecnologia gigantesca, já tem um valor agregado muito grande o petróleo. Não existe isso de estar vendendo um produto sem valor. O petróleo tem um valor muito grande, tá? Então não tem nenhum sentido esse tipo de comparação, até mesmo porque o Brasil tem essas ideias de vender gasolina barata. E na época que o Brasil tinha essa ideia de controle de preços, cada litro refinado no Brasil significava um prejuízo para a Petrobras. Então esse ponto da reserva fica a seguinte reflexão. Na minha opinião, não tem nenhum problema caso a empresa vá investir nos negócios corretos. E a gente precisa acompanhar dia após dia. Eu não posso dizer hoje se é ruim ou se é bom. Pode ser que venha a ser muito bom, para ajudar exatamente a empresa diversificando suas receitas, como por exemplo a transição energética, ajudando esse lucro a não ficar tão suscetível a quedas no petróleo, fazer esse lucro aqui voltar a subir ao longo do tempo, ficar um pouco mais estável, né? A gente sabe que lucro cresce, cotação vai seguir o lucro no fim do dia, né? Então a cotação vai acabar seguindo esse lucro e também junto com o lucro vai acabar seguindo os dividendos, só que ele vai dar menos porrada, por exemplo, dividendo de 25%. Mesmo que a empresa não consiga manter esse dividendo neste nível, na minha opinião, não tem problema. Supondo então que no ano 2024 a empresa fosse pagar 20% de dividendos, mas sem esses dividendos extraordinários ela vai pagar, por exemplo, 12%. Não tem problema, desde que esses 8% sejam usados em investimentos corretos, recompra de ação, que é algo muito importante, e de repente até guardar um pouquinho de dividendo para o outro ano, né? Vai depender aí do que a empresa vai fazer e só o tempo nos dirá. Então até o momento eu não tenho como falar que é negativo, mas para quem procura aqui o dividendo do curto prazo, é sim potencialmente negativo já para 2023, que talvez não aconteça os dividendos extraordinários ou aconteça em um valor menor. Mas quem focar no longo prazo, a empresa investindo corretamente, não é negativo. Então a gente conclui essa questão da reserva de remuneração de capital da seguinte forma: potencialmente menos dividendos extraordinários, já em 2023 podendo ser impactado, e acaba acontecendo então menos dividendos no curto, médio prazo. Esse efeito vai suavizando. Suavizando com o quê? Com os investimentos. Então se a empresa investir bem, né, esses dividendos que ela vai segurando, até mesmo recompra de ação também é um bom efeito disso, os dividendos vão se tornar um pouco mais estáveis e no longo prazo eles vão crescendo, trazendo então resultado para o investidor de longo prazo. Mas aí tem uma palavra-chave que eu comentei com vocês, que é o investir bem. Eu comentei ali com vocês alguns pontos que seriam investir bem e outros seriam investir mal. Aí você tira suas próprias conclusões. Se você acha que qualquer um daqueles investimentos é bom, inclusive refinarias, então maravilha, isso aqui é bom pra caramba no longo prazo.
Então nós já entendemos a criação da reserva, agora a gente vai falar das outras duas mudanças e aqui eu estou 100% alinhado com a XP, eu nem preciso dar muita volta, tá? É nítido que isso aqui é um retrocesso na governança corporativa. Então a XP nos relembra aí do passado onde a lei da SA já foi colocada à prova e agora o que acontece? Essa mudança que a Petrobras está querendo fazer, muito provavelmente é acionada como um mecanismo de defesa, porque temos uma ação aqui pedindo afastamento dos conselheiros Pietro Mendes, Efraim Cruz e Sérgio Machado Rezende, todos indicados pelo governo federal, e o estatuto da empresa não permite isso por um tempo. Só como exemplo, como esse pessoal é bem populista e eles estão querendo pôr esse pessoal para dentro da Petrobras, aliás, o próprio Jean Paul Prats eu já não gosto nem um pouco, mas olha só, esse Efraim Cruz, ele é aquele que trabalhava na ANEEL, né? E ele foi responsável pelo recálculo, né, a proposta de recálculo do REBSE, que ia impactar as receitas da Transmissão Paulista, da Copel, da Eletrobras. Um recálculo que os números já estavam acordados, estava tudo bonitinho com as empresas, e tinha um prazo longo pra caramba para a ANEEL pedir o recálculo, né, às empresas aí. Ele esperou os 45 minutos do segundo tempo, literalmente no último dia, nos últimos momentos, para propor um recálculo cheio de erros, não consultou as empresas. A Transmissão Paulista veio via fato relevante, eu trouxe para vocês, ela não foi consultada por esse recálculo. Isso é de um jogo sujo, antiético, na minha opinião pelo menos, né? Se é que eu posso falar isso, mas para mim é antiético. Você faz um recálculo desse, cadê a parceria, né? Então, em prol de um populismo, o cara faz um negócio desse. Aí você quer pôr um cara desse para dentro da Petrobras. Que tipo de coisa esse cara vai fazer na empresa mais visada no Brasil, né? Não tenho o que dizer. Isso aqui é um retrocesso na governança corporativa, se realmente for à frente, lembrando que ainda precisa ser aprovado pela AGE. Então, na minha opinião, essa flexibilidade para não pagar dividendos é relativa. Pode ser sim muito positiva. Só que ao mesmo tempo que a governança está sendo ameaçada dessa forma, é muito negativo. Inclusive, esse próprio pessoal que está entrando lá pode fazer com que esses investimentos aqui, que eu acho que é um fator chave para a reserva dar certo, dá ainda pior, né? E aí a XP complementa também de forma correta que a cobertura do seguro para administradores da companhia, no caso de dolo e tudo mais, é positivo, mas não compensa o suficiente. Passa longe, na verdade, de compensar. Mas eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham desse fato relevante e o que vocês acham também dessa queda da Petrobras. É uma oportunidade? E aqui do lado eu estou deixando o vídeo onde eu comento todos os aportes que eu fiz neste mês. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!